Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é João Maurício Muscular. Eu sou o dono do Gogel, que hoje é um Instagram, mas tenho altas pretensões com ele, enfim. Então, conversa vai, conversa vem. O Gogel começou e esse é o primeiro conteúdo. Então, foi extremamente oportuno. Vou começar agradecendo, né? Que eu acho que é o mais correto, mas não troca esse vídeo não, porque até no agradecimento pode pegar alguma coisa que seja interessante. Mas então, agradecendo a família Simões para começar. Quem já estudou comigo sabe que o Cazuza é um Simões. E o outro é o irmão, porque foi o irmão do Cazuza, que é um professor de engenharia civil, que mandou uma pergunta numa caixinha de qual gel sintético que eu tenho preferência para uso. Então surgiu essa bela oportunidade de gravar esse vídeo e eu sou extremamente feliz gravando, apesar das dificuldades que estou encontrando, que são inúmeras, mas isso a gente vai vendo junto. Hoje vamos falar de gel sintético, então, aproveitando e continuando a agradecer, também o Cazuza, que é o outro Simão, porque ele foi um cara que foi um dos primeiros a ver esse Instagram e aí já curtiu a primeira foto, já falou, nossa, que da hora. Aí numa segunda foto já veio e criticou total, falou, não fala isso, que vai ser cancelado. Eu já assimilei a crítica e assim por diante. Ele viu a missão, que a missão era... Quando eu comecei aqui, eu falei, bom, vou gravar os links que eu quero mostrar ou guardar mesmo, mostrar para vocês e guardar para mim os links de live ou de coisa bacana para ver algum outro momento, para repetir ou só para gravar e ver. E as vagas de trabalho, que sempre me interessam, no próximo momento, saber o que o mercado está buscando, o tipo de pessoa e etc. Eu falei, bom, só para isso já vai ser bom. E aí eu comecei a me divertir, compartilhando meus conteúdos, e aí começou a surgir coisa muito bacana, feito gente que eu nunca vi, nunca tinha conhecido, então networking está acontecendo, e nos dois sentidos, que, né, o tanto por enquanto passei muito conteúdo para um colega que me perguntou sobre mestrado, fiquei conversando bastante sobre o que aconteceu comigo, então ele pode filtrar e utilizar como experiência. Teve um outro colega que daí ele que ficou me falando, porque acho que ele trabalha com desmonte de rocha e contou um monte de coisa bacana. Os próprios contatos que são inúmeros aí de que eu ponho para seguir ou já tá vindo me seguir, então é gente da área, então extremamente rico para todos nós ter um canal aí que reúne o pessoal. Então caso você queira procurar alguém de gel também, vai ter minha rede que está aí disposta. Por enquanto não sabemos para onde vai, mas pode ser uma empresa, né? Tomara um dia. Então, Cazuza, obrigado por ter publicado aí no Instagram da República, né? Que a gente morou junto lá na Várzea, em São Carlos, e sabe, já é algo que você que tá vendo, é estudante, nem imaginava, mas tem coisa que fica tão marcado, é uma coisa que marca bastante na vida da gente. Por exemplo, a pessoa que começou a apoiar isso aqui foi por causa da República, e de repente já publicou na República, então já começou a dar uma vida no canal, veio gente, aí, né? Não é gente da área, igual vocês que estão vendo esse vídeo, muito provavelmente, mas começa a movimentar e de repente você acha que a pessoa acha interessante, passa pro outro e assim por diante. Então eu convido você a dar um pause e passar esse vídeo para quem você acha que vai ser interessante, que basicamente aqui é passar a minha experiência e vocês utilizarem de acordo com o que vocês quiserem, seja absorvendo integral e aplicando, ou seja vendo algum outro método, simplesmente escrachando. Enfim, eu vou estar aqui para me exibir, vou estar aberto
Aqui é um Instagram que eu interajo, então se você perguntar, se você quiser saber alguma coisa, quiser conversar, eu vou conversar quando tiver tempo livre, mas a princípio é tranquilo, que eu sento nesse sofá aqui e basicamente ponho live, eu tô estudando, então falar do assunto pra mim não é nada, então eu tô gostando muito de ter o Instagram que todo mundo posta obra, ou posta geossintético, ou posta muro, só coisa que me interessa, não, super bonitas fotos, ou super novidade, porque é um ambiente vaidoso, as pessoas querem mostrar, então tô aí vendo também, me divertindo, e hoje deixa eu mostrar então para vocês um pouco de preferência sobre os geossintéticos. Eu respondi uma pergunta, mas acho que alguns não viram, que é qual o meu preferido. Mas antes de falar qual é o meu preferido, vamos entrar no conteúdo então. Esse livro aqui que eu tô segurando, feito um cinturão de UFC, é a Bíblia Brasileira do Geossintético. Então, esse é o Manual Brasileiro de Geossintético, ele é escrito pelo Vertemati, que tem uma foto dele aí, acho que é a última foto do meu feed. Então você vai ver, ele é um consultor da área hoje, mas escreveu essa Bíblia, ele é um engenheiro formado pela Poli, faz muito tempo, a história dele é maravilhosa, e essa é a obra dele, que não teria como eu falar um pouco de geossintético sem falar disso aqui. Mas antes de entrar então direto, eu também tenho que contar que meu mestrado foi em geotecnia, em geossintéticos. Então foi lá que eu comecei minha vida com geotecnia, efetivamente. No começo, então, a primeira coisa que eu fui atrás depois da graduação, durante a graduação eu pesquisei um mestrado, e aí o professor que eu encontrei foi o Fernando Portelinha. Eu conto ele porque ele... Bom, vamos começar. Fernando Portelinha, digamos que ele é filho deste cara aqui, ó. Que é a primeira coisa que eu vou mostrar. Deu errado, mas eu não vou parar esse vídeo. Vou simplesmente abrir na dedicatória, que seria muito mais fácil. Tá aqui na frente. E a dedicatória desse livro é do professor Benedito. Quem lembra do professor Benedito é quem estudou na Escola de Engenharia de São Carlos, ou conhece aquele prédio amarelo, que é o prédio de geossintéticos, hoje leva o nome dele, tem um busto lá na frente dele. Então, o Bertemati dedicou essa edição aqui, pelo menos para ele. Digamos que ele é vamos chamar ele de pai do geossintético, aqui no Brasil. Fernando Portelinha é meu orientador, foi orientado do Benedito. Então, quando eu cheguei na ESC, eu infelizmente não peguei mecânica de solo como Benedito ainda, ele estava já... o ano do falecimento dele aqui foi agosto de 2015, mas ele já estava saindo da atividade, da faculdade. Eu infelizmente não peguei, mas peguei via Portelinha, essa grande figura que foi aqui no geossintético. Então, seguindo aqui, acho que a próxima coisa mais importante para mostrar para vocês é que esse livro eu acho obrigatório, pelo menos, vou mostrar o sumário aqui para vocês, esses primeiros capítulos, que ele nem abre aqui, ó. Aí a partir de onde está escrito aqui é o capítulo 4, mais uma simples introdução, o 2 fala da matéria-prima geossintético, e aí vai entrar já um pouco de química, um pouco de cadeia de polímeros, e assim por diante. No 3, que eu acho obrigatório, a gente está falando já de propriedades, ensaios, as normas que são aplicadas no geossintético, e aqui eu já estou sorrindo, mas começa a entrar o que eu mais gosto. Aí acho importante a leitura do 4 também, obrigatória. Mas daí vai de você, porque no 4 já é a aplicação do geossintético em reforço de solo. Então aqui tem a introdução desse capítulo, e com função, né, e reforço em fundação, reforço em estacas, enfim, reforço em muros. E aí você vai lendo, talvez, conforme o seu uso, porque daí o capítulo 5 é uma aplicação em filtro, e assim por diante. Ó, o 8 é separação, o 7 drenagem, 9 em proteções, o 10 em adensamentos de solo.
tá? Então, acho muito importante quem pega um livro como esse aqui numa biblioteca ou compre, que lê esses primeiros capítulos e conforme sua vida ele apresentar novas oportunidades, você segue adiante aqui e volta. Por exemplo, se for trabalhar com aterro, o geossintético é muito utilizado em diversas etapas do aterro, né? Foi um dos melhores exemplos para utilizar, mas acho que eu não vou parar nele aqui não. À medida que eu for falando aqui de algum, pra gente ter começo, meio e fim, eu vou falando de algum assunto, a gente exaure um pouco ele. Então, basicamente, a gente vai abrir um por um desses caras aqui, que são pouquinhos, é só até o reforço. Aí isso aqui é uma curiosidade de cada capítulo, tá? Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Então, vai ser rapidinho. A matéria-prima, que eu gostei de levantar aqui, basicamente, é que ele tem que começar a conhecer o polímero de formação, começar a entender o que é um polipropileno, o que é um poliéster, e tem uma propriedade bem bacana aqui que eu acho que eu vou comentar já nesse capítulo, que é esse polímero. Como que ele funciona? Ele tem uma situação que quem é engenheiro gosta muito da lei de Hooke, que tem a ver com elástico, que é um comportamento que o engenheiro gosta muito porque a gente faz conta com ele. A gente aplica uma força, tô puxando elástico, né? Com as duas direções no cabo aqui, mas vamos supor que seria força-peso, talvez. Só o peso do meu óculos. O engenheiro gosta muito de que uma força seja transformada em uma deformação, e a gente entende. A gente vai ter aquele gráfico que tem a tensão e a deformação, à medida que um cresce, o outro cresce, até uma ruptura. Esse gráfico eu desenho é bem parecido com o geossintético, que tem um pico, depois uma resistência residual mínima, mas já rompeu o corpo de prova. Então, o material polímero, ele tem uma característica que eu quis parar no segundo capítulo, que é além da força que você aplica, que tem a ver com a lei de Hooke, existe um comportamento do material que ele continua a deformar sobre a mesma tensão. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que ele deforma ao longo do tempo sem nenhuma força, sem nenhum peso, sem nenhuma solicitação a mais. Então, esse comportamento é o que foi minha linha de pesquisa, que em inglês seria o long term, né? Mas então, esse longo prazo em estruturas, né? No meu caso estudei bastante geossintético, mas então desempenho é um pouco de palavra. Bom, quiser tiver dúvida sobre isso também, a gente pode conversar. Ou eu tenho uma publicação, né? Que eu tenho uma dissertação do mestrado, onde eu falei bastante sobre esse comportamento da fluência, porque é intitulada minha dissertação de estudo do comportamento ao longo do tempo de reforços aplicados a uma estrutura de solo reforçado. Então, eu estudei ao longo do tempo o próprio geossintético, fora da obra, com ensaios que estão nesse capítulo 2, dizendo como que é a fluência ensaiada. Fiz um instrumento para medir em campo. Em campo, o que é a tal força constante aí, que acho que foi difícil o pessoal que ainda não está em engenharia civil, ou que é menos técnico, que talvez não tenha entendido no vídeo. O que é o material deformar com a mesma tensão? Quer dizer, com a obra pronta, já acabada, o material continua deformando. Então esse comportamento é bem sensível, porque é ele que vai dizer se um muro, por exemplo, vai ficar embarrigando ao longo do tempo, é por causa da fluência. O muro já terminou e ele continua indo para frente, deformando. Será que vai romper? Então foi aí que eu estudei. Foi muito essa linha do longo do tempo, como a estrutura se comporta em ruptura, como que é esse deslocamento, será que ele vai crescendo, como que é a velocidade, que seria já o deslocamento que você mede ao longo do tempo, só que dividido pela escala do tempo. Então, será que aumentando a velocidade dos deslocamentos não é algo mais dispensado que o deslocamento em si? Mas então eu comecei aí a entender muitas teorias de comportamento de estruturas, o que foi ótimo para conseguir o meu emprego hoje, né? Deu muito certo quando, por ocasião da entrevista, eu falava as palavrinhas chaves, né?
que o gestor queria ouvir, basicamente, porque, querendo ou não, você, quando mexe com isso, você sabe, você faz o monitoramento, você sabe como que chama a velocidade, a escala de movimentos do solo, né? O movimento do solo pode ser rápido, pode ser lento, né? Que daí é um rastejo. Quem está mais acostumado aí com geologia, engenharia civil conhece o escorregamento, conhece, né? Esses outros ocorrências. Então, só fazendo um parênteses, não foi também muito técnico o meu mestrado, somente, por causa que eu parei nesse capítulo 2, né? Que é o de ensaio, de comportamento, mas teve o detalhe, eu fui para campo, né? Então isso acho que é um ponto a ser comentado, que válido para quem tá no Instagram. Provavelmente também tem estudante que está na dúvida se faz uma pós-graduação, o que que eu ganho, por que fazer. Mas no meu caso, a minha experiência, tá? No meu caso, foi muito bom, porque eu fiz faculdade em São Carlos e a gente não é muito focado em estágio, porque o curso está integral, é bem bastante puxado, muito puxado a estruturas, né? Muito puxado diversos departamentos, então você fica muito teórico. E eu formei com o mercado em crise, não estava muito fácil ter o primeiro emprego por causa daquele lance de ter experiência. Tem uma justificativa desse canal que eu te passar um pouco dessa experiência, porque a experiência a gente adquire de tudo quanto é jeito. No meu caso, o que contou de experiência foi esse mestrado para começar o trabalho aqui. A experiência em si do mestrado, então, voltando de obra, foi que eu tive a sorte, eu tenho que agradecer muito ao Portelinho por tudo, mas eu tive o imenso prazer de trabalhar com uma obra do zero. Então a gente instrumentou uma obra do zero, os reforços eram dispostos, né, ao longo do solo para construir um muro de solo reforçado que não utilizava um paramento. Então tinha uma desnível de um condomínio empresarial em São José dos Campos. Não sei se você é de São José dos Campos. A Dutra é alta, o condomínio tem uma fachada para Dutra e o terreno cai à medida que vai para trás no condomínio. E eles fizeram um solo reforçado na região de jusante, então, do fim do condomínio, para segurar a encosta e a fachada ficar na altura da estrada com uma possibilidade de pôr um galpão a mais nesse terreno, por exemplo. Então, você investir em solo reforçado já está aí uma primeira vantagem. Você reduz no custo de fundação, porque seu solo fica mais competente. Então, não tive muita organização, mas eu comecei então falando sobre o livro, mas historicamente, só voltando, comecei a falar de propriedade, então vou voltar à história, aproveitar um minutinho, que esse conceito de solo reforçado, ele não é tão antigo, mas é antigo. 2 pontos, tem um muito antigo, que é o zigurate. Se quiser pesquisar esse nome, são os zigurates. É a primeira menção de um homem misturando material ao solo de modo inteligente. Por exemplo, o solo a gente sabe que não resiste à tração. Então foi lá nesses zigurates que era natural o material, ainda não era um gel sintético, né? Depois a gente volta nesse grego, mas eles foram com fibras naturais, foi envolto o material, né? Como se fosse um cipó amarrando o solo e eles conseguiram fazer estruturas diferentes de pirâmide, né? Pirâmide você vai colocando o bloco, ela vai ficando mais inclinada. Então, eles conseguiram, por causa de adicionar material ao solo, algumas geometrias mais difíceis de conseguir com o solo, né? Aquela quase um 90 graus já era conseguido com o zigurate. E, enfim, agora sim, voltando um pouco para o mestrado, um pouco para o livro e um pouco de geossintético, a minha primeira pesquisa no mestrado foi então com o Portelinha. Quando eu entrei na sala dele, ele falou: então, João, aí vamos lá, por que eu tô falando isso? Por causa que tem a história. Zigurate na história, tá? No Egito eles começaram lá. Só que nos Estados Unidos, isso já é uma dica para você que provavelmente já sabe, mas tem muita coisa que a gente tende a fazer igual o que os Estados Unidos faz, né? Então, quando eu entrei lá na sala dele em 2015, estava muito avançado
O bridge abutment. Esse termo é o apoio de ponte. Estava muito avançado nos Estados Unidos não gastar com pilar nas pontes. Então tem uma rodovia passando embaixo e uma rodovia passando em cima. A gente está acostumado a ver os pilares super grandes. Lá não. Lá eles estão trabalhando o solo aqui, ó. A rodovia passando no meio. Eles trabalham esse solo para que a ponte em cima não tenha pilar. Soldam entre as duas pistas, vamos assim dizer. E apoia em solo, apoia em solo. Ou utiliza sapata, que é uma fundação mais fina, não é mais aquela comprida, né? Feito, por exemplo, um pilar, depois estaca. Então, esse termo foi a minha primeira interação. Então ele falou, João, você gosta de interação de solo com estrutura? Eu falei, foi exatamente assim, que chique, né? Ele falou, sim, muito bom esse tema, então nos Estados Unidos, a gente tende a sempre fazer. Então eu iria fazer uma pesquisa que o que eu mostrasse de bridge abutment já seria uma novidade aqui no Brasil, sabe? Só traduzir obras, então fazer uma referência bibliográfica do que se trata, já seria bastante interessante. Então, como eu fui ainda 6 meses antes de formar, a gente começou a discutir, começou a maturar mais um pouco, então presta atenção, eu fui em julho, eu iria entrar no mestrado em março e eu já estava conversando com o Portelinha. Eu iria virar o aluno oficial em março. Então, esse segundo semestre a gente passou basicamente matutando. Olha, João, como você é? Você é um cara da modelagem, você gosta de ficar no computador? Eu falei, professor, acho que gostaria muito de uma oportunidade de ver um pouco corporativo, porque eu tive um estágio, foi muito bom, foi num prédio de concreto armado, acompanhava, assim, o meu auge era liberar a concretagem por conferência da obra inteira do aço, estava ok, né? Então, poxa, aprendi demais, mas é pouco, né? Então, eu falei, ó, quero manter a experiência, então poder ir para um lance corporativo para mim vai ser ótimo. Ele falou, pois bem, João, então ele conseguiu, resumindo, uma obra do zero, né, que nem eu disse, então eu tive contato com a Geosoluções, já passo para agradecer a Geosoluções, já passo para agradecer muito meu co-orientador, que também foi excepcional, que é o Zé Orlando Avezzani. Eu acho muito importante o Avezzani na minha vida também, pontuar ele, que é uma pessoa extremamente técnica, olha, a gente que tá nessa carreira aí, olha o que o Avezzani consegue junto. Professor da Poli, consultor, diretor técnico da Geosoluções, pai. Enfim, ele é uma boa pessoa também. Mas então, voltando, eu tive muita vantagem em fazer o mestrado, porque eu tive conhecimento teórico, afunilei para uma área, fui feliz na área e tive um lance corporativo. Então, no meu caso, foi bom. Então, por isso eu indico sim que siga para o mestrado. Eu tenho medo do doutorado por causa de a pessoa ficar muito teórica. E aquele doutor que não tem muita ligação com o campo, acaba desconexo da realidade, fica muito na teoria. E também não gosto muito do inverso, do cara muito teórico. Eu acho que pessoas que são muito teóricas, por exemplo, tem até um doutorado, quando vai para o campo, o acelero é tão grande. Então, você que está só fazendo mestrado, que ainda não trabalhou efetivamente na empresa, ou como diz, amassou o barro, eu não fico tão preocupado, não ficaria, porque quando você cai no campo, no barro, o aprendizado é rápido, né? Então tá. Então voltando pro livro, que agora a gente vai para norma, que no segundo capítulo foram os ensaios. No terceiro, a gente tem aqui os ensaios de normas. Aí eu pontuo o UFSCar, que é onde eu fiz os ensaios de norma. Aí o ensaio de norma consistia basicamente em pôr atenção no geossintético e acompanhar ele ao longo do tempo. Isso é no laboratório. E eu fazia isso em campo, com o próprio peso do muro e eu medindo em campo. Então, meu projeto foi muito legal, eu tive que estudar tudo sobre o comportamento do solo, do geossintético, comportamento ao longo do tempo do solo, comportamento ao longo do solo geossintético, comportamento ao longo do tempo dos dois juntos, e assim por diante, como você vai montando, estruturando conhecimento
científico. Então, nessa hora eu já tive contato com diversos nomes, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, e misturando um pouco história, saber esses nomes sabe, quando você pesquisa no assunto e guarda, seja o sobrenome, não o nome em si, mas são clássicos. Por exemplo, hoje eu falo do Vertemate, que é esse livro, mas tem uma Bíblia que é escrita pelo Corner, e é a hora de eu falar. Seria o que o Vertemate tá pro Brasil, o Corner tá pro mundo. Ele tem o seu manual, que é o Designing with Geosynthetics. E outro ponto do Corner, que acho que aqui vai ser um conteúdo bem bacana, é que ele tem um filho que publica na área. Então, é um pai e um filho geotécnico que usam muito geossintético, e eles periodicamente fazem um artigo, assim, acho que é muito, muito, muito importante, que eles fazem um levantamento de todos os muros que falharam, em todos que eles têm informação, né? Eles são dos Estados Unidos, é muito, muito muro dos Estados Unidos, mas tem muita informação do Brasil, porque eles são assim com nossos caciques daqui do Brasil. Eu gosto de chamar porque eles merecem, eles são caciques, são muito bons. Vou ver se cito o nome deles aqui, pelo menos. Já citei o Portelinha, já citei o Avezani, que são mais próximos de mim, que eu devo imenso tudo que tenho. Sou muito agradecido aos dois. Então, o mundo vai afunilando, vai ficando pequeno. Quando você vai fazendo a pós-graduação, você vai estudando e vai enxergando que o universo é limitado, que a oferta de gente que tem, no fim, é pouca. Então, eu acho muito engraçado que, sabe, você começa a fazer o mestrado, aí você publica um artigo, aí você vai numa conferência. Naquela conferência, aí no dia que você foi apresentar o artigo, aí num outro evento de um patrocinador, são todas as mesmas pessoas. E, isso é fenomenal, porque você começa a ter intimidade, você começa a saber o que a pessoa trabalha, sabe o que você pode ganhar com ela, ou dela, ou o que ela pode ganhar com você. Então, acho fenomenal essa comunidade, vamos assim dizer, né? Esse nicho de engenheiros geotécnicos que mexem com geossintético. Poxa vida, quem estiver entrando nessa vida vai tranquilo, que são gente finíssimas, as empresas são excelentes, tanto em matéria de stand em congresso que você vai, quem sabe, mas tem de pizza, chopp, é os melhores brindes que existe, festas, e isso eu só tô citando as maiores aí. Isso de empresa, imagina a conferência que também tem professor, cada professor, cara. Bom, enfim, isso é só pra exaltar a minha saudade. Vamos aí, senão a gente não avança. Então vamos lá. Capítulo 3, o que eu gostaria de passar em propriedades de ensaios enormes, ó. Então, capítulo 3 bonitinho aí. Tem um que eu levantei aqui. A gente gosta muito aqui, que eu acho que eu já desenhei na mão, mas é pra mostrar, ó. Esse aqui é um gráfico clássico de uma ruptura de um gel sintético. À medida que o corpo deforma por causa da tensão aplicada, vai ter um momento que ele deforma. Aqui é sempre normalizado pelo metro, pelo tamanho. Então, se tiver uma faixa super larga, vale o metro daquilo, né? Então, se tiver uma faixa super larga, seria muito peso, mas vale por metro daquela faixa. Já falando em faixa, pra você guardar, que chama ensaios de faixa larga ou faixa curta, que é pegar um pedacinho de gel sintético e ensaiar. Aqui, ó. Já tem um corpo de prova rompido. É mais em desenho, mas seria esse o caso aqui, né? Ele rompe. Tá. Então eu mostrei que isso fez parte muito da minha vida, esse ensaio. Eu ficava... você coloca o peso, aí ele deforma bem o começo do gráfico, né? Deixa eu ver se eu acho um gráfico aqui, ó, que bacana. Enfim, à medida que você põe, com pouco tempo, ele já deformou bastante. Só que daí depois, ó, aqui eu não tô pondo mais carga, tá? É tempo com deformação. É só ao longo do tempo a deformação aumentando, na mesma tensão. Então, com o tempo deforma um pouquinho, é lógico, né? A gente tá acostumado com a lei de Hooke, que aplicou a força e já sobe o corpo, só que aqui é fluência. Então, demora 40 dias esse ensaio. E então, a cada
A norma diz, explica certinho, mas é 1, 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos, 15, 20, 15, 30, 1 hora, 4 horas, 8 horas, 24, 48, aí 3 dias, 7, 21 e 42 dias para encerrar. Eu decorei porque eu fiz muito corpo de prova. Então, 42 dias, não pode ninguém nem respirar na sala, senão você arruma briga, porque o cara tá atrapalhando o seu ambiente, né? Mas, enfim, esse é a fluência. Então, fluência de laboratório, você ensaia 42 dias e prolonga. Isso seria a teoria, né? Não vou entrar muito em detalhe, mas prolonga esse comportamento para entender, então, quanto abaixa ao longo do tempo a resistência. Isso aqui já leva para a próxima figura bacana de eu mostrar. Aqui está a extrapolação do comportamento ao longo do tempo, tá? A gente aqui as 1000 horas, que são os 40 dias. Tem ensaio de 10.000 horas. Tem ensaio, por exemplo, que é exposto ao sol para entender também ultravioleta ao longo do tempo. Já eu chego em todos esses caras aqui que eu quero mostrar. E a extrapolação, para você entender fator de redução a ser aplicado em fator de segurança. Então, dito isso, eu já posso então começar a mostrar que o porquê do meu trabalho foi relevante, uma vez que a gente tem fatores redutores de resistência, né? Como em engenharia civil a gente majora esforço, reduz resistência, a gente tem um redutor de fluência. E o redutor de fluência é um dos maiores redutores para dimensionamento de gel sintético. Se você não souber o comportamento do tempo ao longo do seu gel sintético, tem chance de você reduzir em 5 vezes o valor de resistência a usar, por exemplo. Lembra do ensaio atração? Se diz que ele resiste a 40 kN, por exemplo. Você imagina uma peça que resiste a 40, você tem que usar 8, por causa que você não entende como ela funciona ao longo do tempo. Então isso foi uma grande motivação do trabalho. Então, avançando mais um pouco, a gente já está aqui, então, falou bastante pelo menos da fluência, mas aqui estão os outros fatores redutores, vou ver se vocês enxergam. Só que vocês aproveitam para tirar um pause, um print, para tentar mostrar. Mas ó, é de 2 a 5 o redutor da fluência, e aí tem danos de instalação, né? Muita pesquisa com como funciona o dano de instalação, a decomposição química, né? E aí também tem o do ultravioleta. Então cada um tem seu fator de redução. Isso você vai estar no capítulo 3, tá? Diversos tipos de ensaio, como esses ensaios são relacionados para uso, e viria daí. No capítulo 4, que eu acho a nossa próxima obrigatória em ler, até o 3 eu tenho certeza absoluta. No 4 eu também acho importante, porque o reforço eu considero como tanto o começo do gel sintético. Eu comecei explicando um cara que misturou material no solo para deixar mais resistente. Então, talvez seja essencial ler o capítulo 4, que é a aplicação como reforço. Nada melhor que eu mostrar nesse capítulo 4 aqui, primeiro a carinha dele mesmo, e uma sequência executiva de um muro, né? Eu estou separando nos dedos aqui, tá? Então, capítulo 4, o nome em si mesmo é aplicação em solos reforçado, então, utilização em solos. Vou levantar aqui um muro. Aqui, desenho ainda não é foto, né? Desenho técnico, tá? Então, aqui tá o pé dele, essa aqui é a face. Então, aqui seria em cima do muro, aqui embaixo do muro, tá? Então, em vez de você colocar um muro de arrimo, alguma coisa cara, o segredo tá nesse cara horizontal aqui, que é feito se fosse uma fibra de cipó envolta no solo, que não deixa formar aquela cunha de ruptura aqui no meio, né? Aquela cunha de ruptura que iria atravessar e talvez escorregar e esse bloco descer, vira então a tração no solo, o cisalhamento no solo entre camadas que iria escorregar, o cisalhamento vai ser transformado em tração no reforço. É a partir daí que tem nesse capítulo dimensionamento. O que eu disse que eu não consegui desenhar? Vai ter o escorregamento. Tudo que está escorregando, superfície, esse movimento aqui é um cisalhamento.
Então, à medida que minha camada vai querer cisalhar para escorregar, vai cisalhar em cima da outra, ela vai encontrar na outra direção um reforço. Então, essa direção de cisalhamento vira tração no meu reforço, que ele é perfeito para resistir à tração. Então, esse é o grande segredo do solo reforçado. E o seu dimensionamento, então, basicamente, consiste no quê? A fita vai estar apoiada, ou fita, ou gel grelha, ou gel texto, tecido, não tecido, Bidim, que é uma marca, mas como a gente chama de Gillette, que pode ser chamado de Bidim, que é o gel têxtil. Enfim, como esse cara resiste? Lembra que estava a superfície querendo escorregar, então, no cisalhamento? A tração, então, ele vai estar, queria cisalhar nessa direção, vira tração nele. Então, para ele resistir à tração, ele vai resistir, então, por atrito. Então, é importante o quão ele está dentro desse maciço, como ele foi esticado, tá? Isso tudo vai passar por dimensionamento. Então, tem muito a ver o peso em cima dessa fita, porque ela vai ter dificuldade de ser arrancada. Existem os métodos de ruptura. Então, ó, isso aqui é geotecnia geral, mas eu vou mostrar. Existem as estabilidades normais, né? Ou o muro vai tombar, ou o muro vai escorregar, que aí tem a ver com as forças, vai escorregar a base, né? Ou ele vai tombar o dia inteiro, enfim. E as rupturas, agora, devido ao gel sintético, devido à sua estabilidade interna, né? Aquilo tudo que eu falei é externo, qualquer estrutura geotécnica tem. E a interna do gel sintético, então, ó, é a ruptura de cada linha de reforço, ou a face que vai falhar, ou a gente pega aqui o total arrancamento do reforço, que a gente, no caso, não teve o tamanho adequado, ele foi arrancado. Essas são as estabilidades internas, tá? Então é assim que a gente analisa, vai ter um fator de segurança, todas as decisões, mas é bastante simples. Depois que você entende, e quanto mais você entende, mais você, seria um próximo tema, mais adequadamente você pode utilizar os fatores, entendeu? Você majora e minora conforme sua confiança no que está fazendo. Se você entende perfeitamente o método de cálculo, entende o solo, por exemplo, ensaiou muito bem o solo, você não precisa pôr coeficientes de incerteza sobre o solo. Você tem muita ciência de quanto ele pesa. Se você tem muita confiança, se você fez um ensaio de interface de geossintético e sabe como ele comporta então na interface, talvez você não reduz tanto. Então aí tá a mágica de você saber muito a parte de campo, para saber como vai ser aplicado, e muito a parte de teórica, né, de laboratório, para saber as suas saídas, para saber o que você precisa comprovar, o que você precisa ensaiar, e assim por diante. Assim como tudo nessa vida, a experiência manda. Ó, que maravilha, não perdi. Então aqui tem a sequência construtiva de um muro, tá, gente? Ó, basicamente é camada por camada. A camada então recebe a face, gente, não é estrutural. Lembra que o que segura esse maciço de romper é a tração que o reforço sofre a hora que a ruptura quer se instalar. Então, se tiver uma potencial superfície de ruptura, o reforço sofre tração. Se ele estiver bem dimensionado, conforme esse GTV, conforme um bom método de dimensionamento, e você vai garantir, e seu muro não vai falhar, e você não vai nem usar concreto, por exemplo. Essa é outra vantagem. Então é muito mais barato. É muito mais barato. Esqueci de falar que seria mais no começo sobre isso. Ó, material em abundância na Terra é a terra, é o solo. Então ele é o material mais barato, é você construir com solo. Quando você usa o gel sintético, que vem gel, né, do solo, sintético, de síntese do grego, você então vai usar um material que a indústria fez. Então ele é extremamente diferente do que é o solo, confiável às suas propriedades. Então quando você confecciona uma grelha de poliéster, ela é inteirinha poliéster, de fora a fora, com pouca diferença entre si, não é igual ao solo, que a meio metro pode ser outro tipo. Então é um material muito controlado, muito
muito eficiente quando misturado com solo, tá? Então, a sequência construtiva de muro, então, só pra gente ir embora. A gente vai fazer um muro pela base, vai subir um paramento na face só para simplesmente colocar a face pode ser simplesmente a volta do geossintético, né? Então aqui eles colocaram um bloco, mas poderia só dobrar o geossintético, tem outro caso, mas você então vai ter uma camada, vai estar com o geossintético aberto, recebe solo, aí fecha o geossintético, vai compactar todo mundo e a nova camada. Então, a nova camada de geossintético com essa sobreposição sobre ela e assim por diante. Acho que era daqui para lá, né? Então, aqui recebeu o solo, aqui ele fecha, compacta e aqui ele começa a próxima camada, tá? Então, com isso a gente fechou o uso em solo reforçado, que é o capítulo 4, que eu acho ainda uma leitura essencial. Então, agora a gente entrou para esse carinha, que eu acho que vai ser muito mais rápido, porque o primeiro passo aqui, por exemplo, a gente pula direto aqui, ó, uma aplicação de filtro, que é completamente essencial. Que eu levantei aqui para mostrar para vocês uma figura de uma barragem, né, que tem um filtro central que não pode passar água, vai ter uma altura de água de um lado e menor na de outro, então a vontade seria da freática atravessar, e encontra esse filtro, como a gente bem sabe, pode ser feito de gel sintético. Então, aqui tem um filtro convencional, que antigamente, não sei nem como fazer, mas as pessoas faziam com, sabe, alternando a granulometria. Eu consigo entender que vai passar só água e o grão vai ser segurado, é perfeita a ideia. Mas imagina isso tudo, né, que acho que os gregos iam fazer muito bem, que acho que eles são melhor que a gente. Mas isso aqui é difícil de fazer um filtro com somente utilizando granulometria, né? Que é o tamanho dos grãos. Aqui é um material, cara. É um material, isso é o sucesso. Um material você coloca e faz essa função. Então, bom, tem lá seus dimensionamentos, filtro também, vai estar tudo aqui, é muito didático esse livro. Por exemplo, ele usa aqui o diâmetro de partículas, aqueles D50, D85, que é o diâmetro de 85% do solo que passa em tal peneira. Então, de acordo com o tamanho do grão que passou naquela peneira, eu vou aplicar no filtro, né? Eu vou usar tal geossintético com tal abertura, né? Lembra a abertura? A abertura do geossintético, a abertura da malha mesmo, que tem a ver com o polímero, lá no capítulo 2. Então, precisa se ligar, precisa entender a importância de estar lendo o capítulo 1, 2, 3 e 4. E saber que quando chega nesse nível, quanto mais avançado a gente está aí perto da realidade, mais não é, isso aqui é mecânica de solos, isso aqui é química, não, gente, é multidisciplinar. Geossintético é muita química que você tem que saber, porque se ele interage com o solo, tem que tomar cuidado. Utilize isso a seu favor também, entendeu? Por exemplo, tem um gel composto aqui para filtro que utiliza bentonita, uma mistura é um solo que em contato com a água vai fazer uma propriedade de impermeabilidade se tiver com gel composto, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês aqui, mas tem como você envolver gel composto, um solo dentro e utilizar ao seu favor, entendeu? O seu contato com a água, o que acontece. Então, é bem multidisciplinar, é bem interessante você entendendo que quanto mais cedo isso, melhor, que eu acho que bom, sou eu falando, mas acredito que o mundo queiram profissionais multidisciplinares, tá? E cada vez mais isso será preciso. Então, foi o 5, tá? Vou levantar agora o capítulo 6. Bom, chama Contenções de Obras Hidráulicas, só para vocês terem aqui escritinho. A única coisa que eu trouxe aí, falei, bom, já que a gente vai falar muita coisa ainda, mas seria onde os produtos são usados, né? Tá escrito geotexto, como barreira, contenção de erosão, uma geocela, forma-texto, a figura de um uso, né, de uma situação que ali ele era em dique, né, aqui já é uma travessia, já é aqui vai passar a água, então é um revestimento de canal, aqui como separação, ó, a pedra é o material que o gabião, né, a caixa de gabião vai ter contato aqui com a água, e esse solo atrás do gabião foi separado por
por um gel sintético. Então ele fez uma separação aqui, ó, olha a função. Só que poderia ter gel sintético como reforço, então pode ter de tudo quanto é jeito. Já a gente vai ver como drenagem, poderia ter esse tubo aqui, que é o Barbacan, poderia ser de material gel sintético, também tem. Então é uma disciplina, é um poder, cara. Nossa, falando em poder, eu fico feliz por falar disso, porque quando eu comecei com geosintéticos, eu até falei, a Conferência Internacional do Assunto, que era assim, a Copa do Mundo, que o pessoal junta pra falar, de 4 em 4 anos, no ano que eu descobri que 2018 tava, seria esse ano, chamava Geosynthetics Saving the World. Então, quer dizer, era arrojada, né, o nome pelo menos. Aí olha a curiosidade, foi adiado, o que seria agora em 2022, a nova Copa do Mundo Geossintético, foi para 23, essa é uma curiosidade, então quem quiser mandar trabalho, quem tiver interesse em mim e tal, 2018 foi na Coreia, acabei não indo, porque nem foi. Em 22, que vai ser em 23, eles leading the way. Então, em 2018 era Saving the World, né? Que é, pô, Geosynthetics Saving the World. E agora é Leading the Way, entendeu? Vamos salvar mesmo e vamos ser, sabe? A gente vai comandar esse salvamento do mundo. Então, eu acho verdade isso, porque tem que aplicar geostético em abundância. É solução que reduz inumeramente, assim, bom, sabe quando fala em vantagem? Ah, não utilizou concreto, então não utilizou toda aquela dificuldade para produzir o cimento. Utilizou menos fundação, então tem economia de material. Ele usou só o solo, então usou um material local, sabe? Putz, isso aí seria curiosidade de geossintético, uso de material local, tem a ver com aquele capítulo 2, que é o ensaio das coisas. Você acredita que nos Estados Unidos o solo é muito arenoso e eles têm muito ensaio de lá, né? A gente pega muito estudo deles. Eles condenam o nosso solo aqui, mas eu acho que tem tudo para ser revisado isso aí, foi postada a nova norma de solos reforçados, que trouxe o atirantado junto, para incluir esse nosso solo, que é muito bom. A gente tem um solo aqui que, quando a gente faz, só um parêntese, a gente faz um ensaio, a gente põe um defloculante, mas em situação de campo não existe um defloculante. Se você garantir a drenagem, o solo vai comportar como natural ele estava. E naturalmente aqui, nossa partícula fina, ela aglutina, cara. Ela fica junto, então nossa partícula fina se comporta como grão. E lá não pega isso, lá nessas normativas internacionais. Enfim, a gente tem que dar um jeito de poder usar o solo brasileiro nessa nova norma, né? A gente não tinha norma de solo reforçado e usava realmente o livro ou normativas internacionais para fazer dimensionamento disso, o que é muito ruim, não dá respaldo jurídico, que seria o tema de um próximo vídeo, mas a gente quer construir sobre norma, a gente quer o respaldo da norma, a gente quer boas normas constitutivas, discussões para o Brasil. Tem normativa internacional, mas gostaria da daqui. Então, explicações, tá? Aqui vai ter mais um caso aqui, não sei nem se eu posso falar direito aqui, mas ó, em fundo de rio, ó, para erguer o fundo de rio, aí eu vou dar uma diquinha aqui, por exemplo, se tiver um duto passando, quiser erguer o fundo do rio, por que não utilizar um geossintético? Se tiver um duto passando todos protegidos, por que não proteger com geossintético? Enfim, Fortemate ajuda bastante, olha, de ter o conhecimento, ter feito mestrado, sabe, me deixou muito mais tranquilo quando me apareceu um problema que geossintético era a solução, né? Quase tudo geossintético cabe solução. Mas então, vamos mais pra frente. Um tubo aqui, então, uma solução hidráulica como DIC. Cara, pensa geossintético como uma sacola de ráfia mesmo, aquele saco de café enorme, sabe? Que você faz sacaria. Cara, é um material aí, trançado ou não. Então, esse caso aqui é geomembrana, super tecnológico, sabe? Tem deixa eu ver se dá pra você ver. Aqui, ó. É um mangote. Nossa, achei que ia esquecer esse nome. Um mangote colocando sob pressão dentro chama até gel bag. Colocando dentro dessa bag aí o concreto, entendeu? E vai esticando a parede, vai ficando um salsichão. Eles usam essa palavra aqui. Fazer um dique, por exemplo, muito mais rápido, muito mais inteligente.
tem aqui dimensionamento, tudo, etc. Capítulo 7, aplicação e drenagem. Como eu disse, é parecido, então não é que é diferente. Mas o drenagem aqui, o ouro, tem usado assim, ó, sem parar. Nossa, que bom ter visto esse rápido. Esse é o Barbacan e geossintético, já todo perfurado, né? O Barbacan em si, você já usa, tem que fazer com geossintético. Porque o Barbacan é um tubo que vai fazer drenagem. Então ele tá todo furadinho para recolher água. Você usa uma tela de mosquiteiro, que você chama de tela de mosquiteiro, mas, cara, aqui não é um geossintético. É uma coisa sintetizada que você usa na gel. Então aquela tela de mosquiteiro para não entrar a areia, né? E comatar teu dreno, teu Barbacan. Você usa geossintético em solução que nem é geossintético, mas tem a solução de geossintético pura, tá? Que seria um tubo de drenagem aí, tubo de dreno. Enfim, tem soluções mistas, por exemplo, esse é um tubo de dreno, mas, por exemplo, eu poderia pegar um geotexto e ensacolar uma brita, entendeu? Eu sacola uma brita com geotexto e faço um dreno longitudinal com uma trincheira drenante, né? Esse eu tenho usado sem parar aqui, ó. Até tem naquele... nesse livrinho tem aqui, ó. Esse. Depois eu posso falar dele. Então, trincheira, né? Ó. Trincheira, ver se eu acho uma melhor aqui. Não achei. Bom, enfim. Em volta, pedra, por exemplo, enterro, e aí tem a chuva, caiu sobre o terreno. Você acha uma canaleta? Tudo bem, drenagem superficial. Aí começa a infiltrar, né? Aí não foi tudo na canaleta. Debaixo da canaleta eu já coloquei, por exemplo, o salsichão, que é envolver de geotexto pedras, né? Rocha, pedra 1, 2, pedra 2, 3, pedra 3, 4, enfim. Quase todas drenam nessa situação de perto de um solo, colocar uma salsicha de pedra, aquilo dá uma preferência enorme para água. Então, sabe, extremamente aplicável. Esqueci de mostrar aqui, mas tem o geotexto, tecido, ele é aplicável para tudo, como reforço, como envoltório, como separação de material, como dreno, entendeu? Então você tem as diversas funções de um, por exemplo, só, mas você tem os outros tipos de geossintético, por exemplo, a geogrelha. A geogrelha já é mais famosa para usar como reforço. O geotexto também usa, mas a geogrelha é mais adequada. Então, você tem aí, então, diversos geossintéticos, tá? Então, separação de materiais, é o capítulo 8, a gente já utilizou. Tem a única fotinha boa aqui, então, ó. Separação de materiais, ó. Tô com pedra, tô com um material mais granular, a separação, que é o meu geossintético, e o outro, um material mais solo, mais fino. Então, essa separação também pode ser impermeável. E aí a gente chega no uso animal, cara. Em aterro de lixo, em vez de água, o choro umedecer para a terra e contaminantes, ou aterro de contaminantes, você põe um geossintético impermeável por debaixo desse aterro e pode confiar. Viu, pai? Pode confiar. Você constrói certo. Saiba do dano de instalação, saiba da fluência, saiba da sua redução devido à exposição ao ultravioleta, porque antes de você encher o aterro ficou aquele sol batendo. Você saiba o que está fazendo, mas pode confiar. Então, mais um capítulo aí de curiosidade pra gente avançar. Tá, aí eu achei o tubo dreno aqui, então a aplicação de proteção. Ah, não era um tubo dreno, era um tubo de proteção. Então, ó, esse é o caso que você pode usar um geossintético espesso em volta de um tubo. Esse tubo pode ser de uma empresa de água, uma empresa de transporte de carboneto. Então, também tem função de proteção aí. Tem seus dimensionamentos. O geodreno é maravilhoso. Utilizar, por exemplo, parecido com aquele dreno para acelerar recalque, parecido com aquele tubo dreno, né? Basicamente eu vou pôr um peso aqui em cima e vai ser um caminho muito mais rápido para a água sair, porque em adensamento tem aquele HD, né? É a raio de drenagem, altura de drenagem. Então, às vezes, quando pode sair por de cima a água e pode sair por de baixo, divide por 2 o H. E aqui seria o caso de se acelerar o recalque com as fitinhas, né? Com as fitas drenantes aí de geossintético. Bastante legal. Tem mais um capítulo aqui que chama, então, aplicação em pavimento. Puta, cara, isso aqui é o futuro. Tudo é futuro, mas, meu, absurdo. A gente hoje um pavimento, a gente tem um leito, pô. É essencial você pôr um geossintético, por quê? Porque o pavimento tem que funcionar de todo mundo sentindo junto, assim, né? Senão
concentração de tensão. Você queria que o leito trabalhasse o dia inteiro. Que material que deforma tudo junto? É o geossintético. Então, entre as camadas, construção de quem a gente for da área vai entender mais rápido, mas aquela construção em camadas de leito, subleito e até seu pavimento final, você tem diversas soluções de geossintético, tem solução com geossintético separando, tem solução como geossintético sem um pavimento, tem a geocélula que você preenche ela e pode fazer um pavimento, que acho que esse é o mais futurístico aí, que eu tenho visto nos artigos nos Estados Unidos, dando certo tudo lá, né? Então já vão começar a usar doidado aí. Então é essencial aprender a utilizar com pavimento, isso aí. Lindo! Aplicação e controle de erosão. Acho que a foto, a carinha. Ó, a foto tá no outro aqui. Então, aplicação e controle de erosão. Ó que perfeito. Teria o splash da chuva, né? Chama splash, aquele barulhinho da água aqui que bate e removeria a partícula do solo. Então existe geossintético para proteger isso, existe geossintético para favorecer a pega da vegetação. Esse é o capítulo de controle de erosão, entendeu? Então todo um capítulo destinado para esse cara. Então, esse o cara usa muito na obra. Bom, é difícil de você entender aqui, provavelmente, se você não for da área, mas consiste em que esse cara aqui, ó? Simplesmente, cara, imagina se você está fazendo uma obra. Você está fazendo lá na tua casa, e aí tem aquela corridinha de terra, assim, porque teu solo está exposto lá do fundo, e aí você está em uma valeta natural indo lá para frente da rua. Mas vamos supor que não é tão urbanizado sua rua, que é rio, que é uma coisa sensível. Esse teu caminho natural, cara, você coloca no meio da água aqui, ó, desce 1,5 m, cabo de vassoura, assim, mais ou menos, e passa esse gel sintético no meio. Aquela água vermelha que estava vindo da erosão do teu terreno, ou a obra que for, a solução que você quiser, né? Então, todo esse solo vermelho para só o solo e passa pelo meio do geossintético, se for o certo, não o impermeável, você passa só a água sem solo. Então, você não vai assorear um rio, por exemplo. Então, essencial aqui, quem quiser mais sobre isso, barreira de silt ou silt fence, se você quiser mais oportunidades de pesquisa, né? Bom, alguns detalhes construtivos de fazer revestimentos, você dá alguns grampinhos de como também é um capítulo destinado à sobreposição a gente está falando de um material, né, como se fosse uma grelha, como se fosse uma manta, então tem sobreposições, tem bastante detalhe. E para finalizar, então, gel composto é geossintéticos juntos, entendeu? Isso é muito bacana, por isso estou falando que precisa ter muita interdisciplinaridade e ser arrojado nas soluções que existe para tudo quanto é coisa. Então, a barreira impermeabilizante. E tá aqui o nome do corner, até ele aparece como estudou mais a barreira impermeabilizante. Gente, acho que tá chegando em 1 hora, então eu queria agradecer muito. Desculpa qualquer coisa nesse GTV que vocês não tenham gostado. Tá na hora de fazer a resenha aqui desse meu cenário. Que basicamente, então, foram uns livrinhos aí que eu gostaria de mostrar. O primeiro é a Bíblia, tá mostrada, mas esse aqui é o meu livrinho do Benedito, que é o que foi aqui dedicado a esse livro. Esse é um livro bem parecido com Mecânica de Solos, né? Notas de aula, qualquer professor tem, ou aquele do Carlos Souza Pinto é muito utilizado. Esse foi onde eu comecei a ver que dava para trabalhar com engenharia, viu? Foi com ensaios de campo, foi na aula do professor Heraldo que eu senti isso. Geologia da Engenharia aí, que hoje é essencial, tudo que eu faço tem muito a ver com esse livro. E o Dutos Enterrados, que me deu muita confiança depois de ler ele, ver que sou da área, ver que existe a escola de duto, que é uma escola muito perto da engenharia. Então, agradecimentos aí a todos os professores, quem assistiu até o fim, congressistas que já me viram nessa área, alunos, gente que curtiu, gente que me deu dicas, gente que me criticou, gente que mandou pra frente. Obrigado, gente. Obrigado por tudo. Esse foi o primeiro conteúdo do Gogel. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês sejam no próximo. E tudo de bom pra vocês. Boa semana, muitos estudos, muito trabalho. Não precisar, estou aí.